E conforme o pessoal for entrando na chamada, eu vou admitindo e permitindo entrarem na chamada. Ok? Coloquei todo mundo no mudo. Se alguém quiser fazer algum comentário, por favor, façam durante a aula. É só tirar do mudo. Ou ergue a mão. Não é ergue a mão aí, tá, gente? É a opção lá, raise hand, ou levantar a mão, para eu poder saber que alguém quer falar alguma coisa. Então, vamos lá, porque afinal de contas eu não estou vendo vocês, não adianta vocês levantarem a mão sem eu saber. Salve, professor, como você tá? Tudo jóia. Então, vamos lá, gente. Semana passada nós falamos sobre um pouco da origem da legislação trabalhista no Brasil. E hoje nós vamos começar a falar sobre o processo de admissão do funcionário. Então é assim, ó, ele já passou pela entrevista, já foi avaliado, né? Passou por uma entrevista, seja comportamental, seja técnica, vocês vão ver esses tipos de entrevista com a Luana durante o módulo. E agora esse funcionário vai ser registrado para trabalhar na empresa. E para isso, eu preciso fazer um registro. Tá? Não é simplesmente ir lá e assinar a carteira de trabalho, né? Falar assim, ó, Roger trabalha aqui para o Marcelo. Não é assim. A gente tem um registro que precisa ser feito. Esse registro, ele exige uma série de documentos. Ele também vai exigir um determinado exame, nós vamos ver aqui. Então, vamos lá, tá? Primeira coisa que a gente tem que entender, esse registro, ele é obrigatório. Se ele é obrigatório, não é, tem empresa que faz, tem empresa que não faz. Não, toda empresa faz, ok? E aí, gente, para que esse registro seja efetivado, eu preciso apresentar alguns documentos. E o primeiro desses documentos é um cara chamado CTPS, que é a azulzinha aqui do lado, ó. Quem que é essa azulzinha? Gente, vocês estão aí? Vocês dormiram? Vou tirar vocês do mudo, hein? Ó, que eu ameaço. Vamos lá, gente. E esse CTPS? Carteira de trabalho. Isso mesmo, Roger. Mas por que PS? Porque o nome completo dela, na verdade, é Carteira de Trabalho e Previdência Social. Não é só carteira de trabalho. Hoje em dia, isso, ó, a Fabíola chegando atrasada como sempre. Hoje em dia, gente, a carteira de trabalho, ela está sendo substituída da versão em papel. Oi! Olá, Fabíola! Por essa versão aqui, que é a carteira de trabalho digital. Você tem todos os seus dados no seu celular. Tá? Hoje em dia, inclusive, para quem ainda não tem a carteira de trabalho, gente, hoje em dia você não vai mais lá e tira uma de papel. Agora é só a digital. Ok? Então, beleza, eu preciso levar minha carteira de trabalho. Por que eu preciso levar a carteira de trabalho? Porque a carteira de trabalho é onde vai ser feito o registro do funcionário. Então, se eu não tenho carteira de trabalho, eu não tenho como registrar, né? Segundo documento necessário aqui é o exame médico admissional. Então, admissional vem de admissão. Peraí, deixa eu colocar a presença aqui por enquanto, está entrando. Então, admissional vem da palavra admitir. No caso aqui é o quê? É um exame que é feito para verificar se o trabalhador não tem alguma doença pré-existente que impossibilite ele de realizar as atividades de trabalho. Já pensou?
eu vou contratar lá, deixa eu ver se o Vando já está me ouvindo, acho que já. Eu vou contratar lá o Vando para trabalhar como encarregado no estoque, ele vai ter que carregar peso de vez em quando e o cara tem uma hérnia de disco. Tomara que você não tenha não, Vando, não sei se você tem, tá? Mas imagine que ele tem uma hérnia de disco. Ele vai poder realizar as atividades, gente? O que vocês acham? E aí, gente? Não. Gabriel respondeu aqui para mim no chat que não. Não, ele não vai, porque primeiro o peso que ele pegar para carregar lá o Wanda, ele vai travar. Então eu preciso de um exame que verifique essa situação. E se eu não verificar isso antes de registrar, depois ele pode alegar, não é o caso do Wanda, mas o funcionário poderia alegar o quê? Não, eu desenvolvi essa doença trabalhando lá. E aí o patrão, na hora de mandar embora, ainda tem que pagar uma indenização. Olha que legal. Tá? Legal não, né, gente? Não é legal. Outro documento necessário para ser apresentado, gente, o título de eleitor, obrigatoriamente para aqueles maiores de 18 anos e opcional para aqueles entre 16 e 18 anos. Por quê? Primeiro, porque gostem ou não, queiram ou não, concordem ou não, votar no Brasil é obrigatório. E para você ser registrado, você obrigatoriamente precisa estar em dia com as suas obrigações eleitorais. Se você não estiver, você não pode ser registrado. Então, como que eu provo que eu estou em dia? Será que eles estão fazendo o título agora? Olha, boa pergunta. Precisa dar uma olhadinha no site do Tribunal Regional Eleitoral, TRE, para ver como está a situação. Teoricamente, deve estar suspenso, tá? Uhum. Então, assim, o que acontece? Vamos pensar numa situação de normalidade, né? Não nesse caso que a Fabíola comentou aqui. Estamos vivendo uma situação bem especial, né? Algumas pessoas, por exemplo, teriam que tirar título esse ano, acredito que seja o caso dela pela pergunta, e não tinha tirado ainda quando veio essa situação de mandar fechar geral, né? Então, gente, são situações específicas, mas numa situação normal, pessoa é ano eleitoral, tem 18 anos, não tem título, você já está lascado. Marcelo, eu não voto, eu sou contra votar, eu tenho meu título, mas eu não voto. O que eu faço para poder trabalhar? Você tem duas escolhas. Ou você justifica, ou você paga multa. Tá? Uma delas você vai ter que fazer. Ah, Marcelo, isso é um absurdo, eu sou contra. Olha, coração, se você não estiver em dia com suas obrigações eleitorais, você não pode ser registrado, você não pode fazer faculdade, tá? Você não pode tirar passaporte. Se já tem passaporte, você não entra em outro país. Passei o concurso público em primeiro lugar, Marcelo. Você não vai fazer, não vai ser chamado. Aliás, você vai ser chamado, não vai poder assumir, porque você não está em dia. Então, não ficar em dia, gente. Tá? Certificado de reservista ou certidão de alistamento para os homens a partir de que idade, gente? 18 anos, né? Então, o criaturo completa 18 anos, ele precisa fazer o alistamento militar obrigatório. O nome já falou tudo. Se não estiver em dia com suas obrigações cívicas, olha que coisa bonita, né? Você também cai na mesma situação que eu falei ali em cima do título de eleitor. Então, tem que ficar em dia. Ô, Marcelo, mas eu já sou reservista faz tempo, cara. Eu tenho que ficar guardando essa carteirinha? Tem. Tá? Até os 45 anos, o homem permanece sendo reservista. Então, tem bastante chão pela frente, né? Certidão de nascimento. Se você for solteiro. Se você for casado, certidão de casamento. E quem for divorciado? O quê? Certidão de divorciado?
Como fica a situação do divorciado, gente? É a certidão de casamento, mas tem uma alteração na Isso, ela tem um registro chamado de averbação, que vai constar que essa pessoa está separada ou divorciada, né? Nossa, Marcelo, mas e minha certidão de nascimento? Depois que você casou, não tem mais, tá? Você só nasce e usa ela até o dia de casar. Então, assim, gente, só para a gente entender isso aqui. O que acontece? Olha só. Você precisa provar que você é um ser humano. Olha que coisa incrível. Então, você vai ter que apresentar a sua certidão de nascimento ou casamento, plus, ou seja, mais o seu RG e CPF. Ah, Marcelo, eu não tenho mais o cartãozinho do CPF e agora a Caixa não imprime mais ele. E agora? O que eu faço? O trabalhador vai ter que fazer para poder se registrar? Entra no site da Receita Federal e pega por lá. Isso. Mas hoje eles só vão te dar o número. Você pode, então, simplesmente fazer o quê? As novas versões do RG já vem com o seu CPF lá. Então, eu posso fazer o quê? RG e CPF em um documento só, né? Uhum. Além disso, certidão de nascimento dos filhos. Até aqui todo mundo sabe o que é um filho, espero eu. Enteados. O que é um enteado, gente? É o filho do cônjuge. Isso, né? É o filho do esposo ou da esposa que não é seu, né? Dela ou dele de um outro relacionamento. Ou tutelados. Um tutelado é alguém que não é seu filho, não é seu enteado, mas por algum motivo você tem a guarda legal dessa pessoa. Guarda legal significa que um juiz determinou que você fique com a guarda dessa pessoa. Marcelo, é um filho adotivo? Não, filho adotivo é filho. Entra na primeira categoria aqui, ó. Tá? Para que isso, gente? Para verificar se você vai ter direito a receber o salário família. Ô, Marcelo, eu não tenho filhos, o que eu faço? Nada, você não vai levar a certidão de algo que não existe, né? Carteira de vacinação atualizada dos filhos, hein, gente? E a sua pode ser necessária também. Para que isso? Para saber se você não apresenta risco de transmissão de doenças que poderiam ser evitadas por meio de vacinação, gente. Mais alguns documentos aqui. Comprovante de frequência escolar dos filhos ou tutelados ou enteados entre os 6 e os 14 anos. Por que isso? Porque quando a CLT foi feita lá em 1943, a partir dos 14 anos, a criatura não precisava mais estudar se não quisesse, tá? Até os 14 anos era obrigatório. Depois disso, se vira, vai trabalhar, não quer estudar, vai trabalhar. O que acontece, gente? Então, dentro desse período de espaço, se você não matricula seu filho na escola, além daquela dorzinha de cabeça básica que todo mundo já conhece, né? Conselho tutelar, pode dar uma dor de cabeça, perder a guarda do filho, não sei o quê, é crime, tá? É um crime chamado abandono intelectual, ou seja, você abandonou a inteligência do menor de idade. E aí, gente, vamos pensar o seguinte: eu não vou contratar alguém que, teoricamente, pode ser preso por um crime de abandono intelectual a qualquer momento, né? Então, vejam bem que aqui não se pede notas da criaturinha. Aqui a gente pede apenas frequência escolar. Só quero saber se ela está indo na escola. Se ela está aprendendo ou não, é outra conversa, tá? CNH. Eu posso exigir a CNH. Mas deixa eu fazer uma ressalva aqui, ó. Apenas se for dirigir.
Ah, se for dirigir de vez em quando, não. Se o trabalho da pessoa envolver ela dirigir, tá? Eu não posso virar, né, e falar assim, Fabiola, eu vou te contratar de caixa aqui da empresa, mas eu quero que você tenha CNH. Não posso. Fabiola vai fazer o quê? Vai montar na caixa registradora e sair dando um rolê pela cidade? Não, né, gente? Então, não posso. Agora, olha, eu vou contratar o Murilo para trabalhar como entregador aqui da empresa. Eu posso exigir do Murilo carteira de habilitação? Não. Ah, não? Você vai trabalhar como entregador? Pode, entregador. Já vi aqui que não está prestando atenção na aula, né, gente? Ô, louco, professor. Lógico que... Ah, não. Acabou. Ele vai entregar de ônibus. Ô, louco, meu prof, olha eu aqui. Vamos lá, gente, olha só. Tem um outro cara aqui, ó, que é a carteira de habilitação profissional, que isso aqui não tem nada a ver com a CNH, hein, gente? O que é uma carteira de habilitação profissional? Algumas profissões, para serem exercidas, precisam de uma carteira que ateste, ou seja, que comprove, vamos colocar assim, que comprove que aquela pessoa está autorizada a exercer. Alguém consegue pensar em algum exemplo aí para mim? Professor, meu pai, ele é caminhoneiro. Aí eu acho que ele precisa, não precisa? Então, ele precisa, mas não é, aqui não é a CNH. Esse carteira de habilitação profissional, ele é um pouquinho diferente, tá? Significa que você está habilitado para exercer uma determinada profissão. Por exemplo, para você, vamos imaginar o seguinte, o Gabriel vai montar uma empresa, só que na empresa dele, ele quer ter um advogado dentro da empresa, ele quer um advogado que seja funcionário da empresa, para ele não ter que ficar contratando toda vez que tiver alguma necessidade de um advogado. Para esse advogado ser registrado, ele vai ter que me apresentar um determinado documento. Alguém sabe que documento é esse? Carteira da OAB. Isso, então a carteira da OAB. Por quê? Porque é uma profissão regulamentada que exige uma carteira de habilitação profissional. Outra, quero contratar só um hospital, quero contratar um médico, esse médico vai ter que me apresentar o quê? Carteira. CRM, Conselho Regional de Medicina, né? E por aí vai, gente. Tem várias outras, não vamos falar de todas aqui. Então, não é toda profissão. Eu vou contratar, né, o Vando como vendedor. Eu não posso falar para ele, Vando, cadê essa carteira profissional de vendedor? Não existe, né? Então, mais uma informação aqui. Mais aqui dois documentos, gente. Esses dois documentos, eles têm uma coisa em comum entre eles. Deixa eu pegar aqui, peraí. Que é a carta de referência e o atestado de antecedentes. Então é o seguinte: podem ser solicitados pela empresa. Tá? Então, eu posso virar e falar o seguinte: Murilo, você me traz aí a carta de referência e o atestado de antecedentes. O profissional não é obrigado a fornecer. Agora vamos pensar o seguinte: se eu pedir e a pessoa não me levou, eu posso também me recusar a contratar ela? Sim. Sim, posso, né? Então, o que é a carta de referência, gente? Hoje já é pouco usada, até relativamente falando. Era uma carta que o seu patrão anterior escrevia recomendando você para outro emprego. Então, tipo, olha, o Murilo é um bom profissional, pontual, realiza as suas tarefas. Então, carta de referência. Por que hoje em dia muita empresa não pede mais? Hoje em dia ela vira e fala assim:
né? Ô Murilo, me fala o nome lá da empresa que você estava trabalhando, quem que era teu supervisor? Aí ela liga lá para perguntar se era um bom funcionário. Isso, agora eu não peço mais a carta de referência, eu ligo, né? E, por último, aqui nos documentos, a gente tem o atestado de antecedentes, que é o quê, gente? Atestado de antecedentes, ele é um documento que vai verificar... Vou puxar aqui uma setinha para a gente explicar. O atestado de antecedentes, ele vai verificar se existe... Vou até colocar maiúsculo, hein? Condenação criminal da pessoa, tá? Definitiva. O que é uma condenação criminal definitiva? O que vocês acham que é, gente? É que a pessoa vai ficar condenada para sempre? Vamos lá. Eu não lembro. Significa que não cabe mais recurso. A pessoa já foi considerada de forma definitiva culpada por aquele crime que aconteceu, né? Porque até ter uma condenação definitiva, a pessoa é suspeita. Depois de condenado definitivamente, aí sim aquela pessoa é culpada, tá? Para que isso, gente? Para o patrão também ter uma certa segurança. Vamos imaginar o seguinte. Gabriel, imagine que você está abrindo uma joalheria. Ah, que o pai aqui é uma joia, né? Tá ligado? Ah, humilde, né? Vamos imaginar o seguinte. Você abriu a joalheria. Você contrataria um cara que tem condenação por roubo à mão armada a bancos e joalherias para ser funcionário da sua empresa? Não. Vamos lá. Cadê aqui? Fabiola. Oi. Você precisa contratar alguém para cuidar de um idoso. Você contrataria alguém que tem condenação por maus tratos a idosos? Não. Então, gente, é uma forma de fazer o quê? De eu conseguir uma precaução, né? Do patrão poder também se prevenir. O que acontece? Eu não sou obrigado a levar, né? O Vando me pediu para levar e eu falei, não vou levar não. Gente, primeira coisa, vamos pensar o seguinte. Se o patrão pediu e você se recusou a levar, por qualquer motivo que seja, você concorda que ele vai ficar desconfiado de você? Vai olhar e falar assim, peraí, por que o Marcelo não trouxe? Né? Segunda coisa, vamos imaginar o seguinte, eu não levei, o Vando pediu e eu não levei para ele. Ele tem ali meus dados no currículo, ele vai lá no site da Secretaria de Segurança Pública do Estado e faz uma consulta de graça. Ou seja, adianta esconder? Não adianta, tá? Então, tem que tomar esses cuidados assim, gente. O patrão pediu, leva. É melhor do que você esconder. Ah, Marcelo, mas eu não quero levar porque eu tenho uma condenação. É melhor você levar e tentar explicar o que aconteceu para ele, conversar com ele, do que ele descobrir sozinho. Tá? Seguindo aqui, gente. Olha só. Existem alguns exames, a gente falou ali do exame admissional, que precisam ser feitos durante a vida do funcionário. Então, eles são o exame admissional, que é feito no momento... da contratação. Você passa por um exame médico, preenche-se uma ficha primeiro, chama ficha de anamnese,
e o médico depois ele vai consultar com você. Gente, essa consulta não é de graça, não é do SUS, essa consulta é paga pelo patrão, tá? Então, assim, teoricamente deveria ser muito bem feito. Temos ainda um outro tipo de exame, que é o exame periódico. O nome já fala, ele é feito em determinados períodos. Ah, Marcelo, período da manhã, da tarde, da noite? Não. Vamos com calma. Vamos lá. O exame periódico, qual que é a função dele, gente? Verificar se a pessoa não está desenvolvendo uma doença ocupacional. Doença ocupacional é uma doença decorrente da atividade que a pessoa realiza no trabalho. Tá? E crônica. Crônica é uma doença que não vai mais ser curada. Ela vai ficar para sempre ali com a pessoa. Teoricamente, né, a gente tem alguns prazos aí que poderiam ser feitos uma vez por ano, ou menos em casos, às vezes, de profissionais que trabalham com perigo, com situações de exposição a risco. Nós vamos ter isso mais para frente no módulo. Mas ela tem que ser feita pelo menos uma vez por ano para profissionais menores de 18 anos ou maiores de 45 anos e a cada 2 anos para quem estiver nesse intervalo do meio aqui, dos 18 aos 44. Tá? Na verdade, aos 45, porque ele é maiores de 45. Então, até 45 entra no intervalo de 2 anos. Ok? Temos ainda um exame chamado exame de retorno ao trabalho, que tem que ser realizado quando o trabalhador fica afastado por mais de 30 dias de trabalho. Pode ser fiz uma cirurgia, sofri um acidente. Então, a gente precisa fazer, sabe por quê, gente? Vamos imaginar o seguinte. O Marcelo precisou fazer uma cirurgia. O médico falou o seguinte, mais ou menos aqui, em 30 dias o Marcelo tá bom para voltar já. Só que, gente, isso é uma média, uma estimativa. Cada organismo, ele se recupera numa velocidade diferente. Tá? Vai depender de idade, vai depender do tipo de alimentação, vai depender de uma série de coisas. Então, pode ser que com 30 dias eu não estou preparado para voltar igual ele falou. Tá? Então, tem que passar por esse exame. Temos o exame de mudança de função, que é como se fosse um novo exame admissional. Por quê? Porque ele vai verificar se você não tem nenhum impedimento para realizar as atividades daquela nova função para a qual você vai ser transferido. E temos ainda o exame demissional, que é aquele feito no momento da demissão. Ou seja, quando você vai ser desligado da empresa. Ele serve para verificar se não houve, né, a manifestação de nenhuma doença relacionada ao trabalho, qual é a situação da saúde, para o patrão se proteger e para o funcionário também ficar protegido, caso ele tenha tido alguma doença do trabalho e a empresa não tomou as precauções necessárias. Tá? Então, são esses os exames que a gente tem que fazer durante a vida de trabalhador. Na semana que vem, nós vamos falar um pouquinho mais ainda sobre essa área da saúde da empresa, e aí nós vamos falar de alguns programas que existem dentro do ambiente de trabalho, tá? PPP, ICMSO, PPRA, vamos ter todas essas siglas aí, o que elas significam, para que elas servem, por que elas existem, ok? E vamos seguindo com o nosso conteúdo. Vamos falar um pouquinho aí sobre o PIS, e aí, bola para frente, vamos chegar no contrato de trabalho, os tipos que existem, como eles funcionam. Não sei se dá tempo da gente ver tudo isso semana que vem. Mas vamos lá, a gente tenta. Ok, gente? Deixa eu só tirar um print aqui da tela de vocês. Agradeço demais a participação de todos na aula. Espero vocês semana que vem, nesse mesmo horário. E eu mando no final do dia a atividade dessa semana para vocês fazerem, ok? Aquele abraço, gente. Abraço. Tchau, professor. Obrigada. Tchau.